Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, seja bem-vindos ao nosso canal. Imagine alguém que decide recomeçar a vida. Muda de emprego, muda de cidade, muda de igreja, muda de hábitos. Tudo começa com empolgação. Mas, depois de um tempo, os mesmos problemas reaparecem. As mesmas decisões erradas, os mesmos padrões. O que falhou não foi o esforço, foi o ponto de partida. Hoje, Paulo nos lembra que nem todo começo é um novo começo. Só há transformação real quando Cristo não é apenas parte da mudança, mas o princípio dela. E seguimos juntos no estudo da lição 8 da Escola Sabatina. Antes de abrirmos a palavra, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença com o coração cheio de gratidão. Obrigado por mais um dia de vida, pela paz da manhã, pela oportunidade de estarmos juntos como irmãos em Cristo e pelo privilégio de estudar a Tua Palavra nesse momento em que o mundo todo está envolto, ó Deus, pelo barulho das festas de carnaval,
nós nos retiramos para esse momento de paz contigo, Senhor. Recebe a nossa gratidão por cada mensagem de encorajamento, por cada bom dia, por cada expressão de fé e louvor que foi deixada aqui. Tudo isso sobe a Ti como um cheiro suave. Pai, nós apresentamos diante de Ti os muitos pedidos que foram compartilhados. Clamamos em primeiro lugar pela vida espiritual dos Teus filhos, Senhor. Renova a fé, fortalece os que estão fracos, reacende a esperança dos que estão desanimados e dá respostas claras àqueles que Te buscam em oração sincera, Senhor. Intercedemos pelas famílias, esposos, esposas, filhos, netos, pais, irmãos. Traz restauração espiritual aos lares, Senhor. Reconciliação onde há conflitos. Retorno ao Teu caminho daqueles que se afastaram. E proteção sobre cada casa representada aqui. Nós colocamos diante de Ti os pedidos por saúde física, emocional e espiritual. Lembramos dos enfermos, dos hospitalizados, dos que enfrentam câncer, depressão, inflamações, fragilidade emocional, dores profundas. Estende a Tua mão curadora, segundo a Tua vontade, e concede paz aos corações angustiados. Oramos também pelos que enfrentam lutas financeiras e profissionais, pedidos por trabalho, por venda de imóveis, sustento do lar e oportunidades dignas. Tu és o Deus que provê e cuida dos mínimos detalhes. Intercedemos pelos jovens e adolescentes para que sejam guardados, fortalecidos na fé e conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor. Lembramos dos filhos envolvidos com vícios, relacionamentos difíceis ou enfraquecidos espiritualmente. Traz libertação, traz arrependimento e restauração, Senhor. Lembramos ainda dos que sofrem por situações externas, pelas chuvas que prejudicam a colheita, pelos que vivem momentos de insegurança e por todos que pedem livramento do mal. Senhor, recebe a nossa gratidão, as nossas lágrimas, a nossa confiança e a nossa dependência. Que tudo o que for estudado agora glorifique o Teu nome e produza frutos eternos em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, acompanhem a partir de agora a música de memorização do verso áureo da semana que se encontra em Colossenses capítulo 1, versos 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1:15 a 17. Quarta-feira, 18 de fevereiro. O tema de hoje: o princípio e iniciador. A pergunta 6 da semana, leia Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Com base nessa passagem,
A pergunta é a seguinte: o que significa dizer que Cristo é a cabeça e o princípio? Como essas ideias estão conectadas? O autor traz uma explicação para a gente bastante teológica. Vamos lá. Em hebraico, as palavras traduzidas como cabeça, rosh, e princípio, reshit, estão relacionadas. A primeira ocorrência de reshit nas Escrituras aparece em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, reshit, Deus criou os céus e a terra. Jesus é a cabeça da humanidade e da igreja, não apenas por causa de sua encarnação, mas também porque ele é o Criador. Irmãos, aqui o autor ele mostra algo essencial. Na Bíblia, liderança e origem caminham juntas. Quem é a cabeça não é apenas quem manda, é quem dá início, quem sustenta, quem define o rumo. Cristo não lidera a igreja porque chegou depois. Ele lidera porque veio antes de tudo. O autor continua. Em grego, a palavra traduzida como princípio, arché, tem um significado bastante amplo. Em Colossenses, princípio se refere a Jesus como a fonte e o iniciador da igreja, em Colossenses 1,18. E, portanto, a cabeça dela, da mesma forma que é o princípio ou iniciador da criação. Aqui, Paulo amplia a ideia. Cristo não é apenas o início cronológico, ele é a fonte contínua. Isso significa, irmãos, que a igreja não começa em projetos. A igreja não nasce de estratégias e muito menos se sustenta por organização. Ela começa e continua em Cristo. Quando tentamos fazer igreja sem partir dele, criamos estrutura, mas não vida. O autor prossegue. Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também, por meio de sua ressurreição, em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, o originador da nova criação. Como o salário do pecado é a morte, sua vitória sobre a morte demonstra tanto sua vitória sobre o pecado quanto seu poder de nos recriar à sua imagem. Aqui, irmãos, o texto toca diretamente à nossa vida. Cristo não apenas começou o mundo, ele começa pessoas de novo. O Evangelho não é ajuste de comportamento, é nova criação. Sem ressurreição não há recomeço real, só remendo espiritual. O autor prossegue. Isso explica por que Cristo é chamado de primogênito dentre os mortos. Sobre o significado de primogênito, veja o estudo de segunda-feira. A ressurreição de Jesus é a mais importante, mesmo não sendo a primeira, já que Moisés foi o primeiro a ressuscitar, o que explica o conflito entre Miguel e o diabo a respeito de seu corpo, lá em Judas capítulo 1, verso 9. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. Irmãos, aqui Paulo é preciso. A ressurreição de Jesus não foi a primeira, mas foi a decisiva. Ela garantiu que a morte não tem a última palavra, e sem ela não haveria esperança futura. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Primeiro, ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Segundo, ele é o agente pelo meio do qual todas as coisas foram criadas. Terceiro, ele existia antes de todas as coisas, e tudo é mantido unido nele. Quarto, ele é a cabeça da igreja,
que é o seu corpo. Quinto, ele é o iniciador da criação e da nova criação. Sexto, ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que confiam nele como Salvador. E sétimo, Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade e da igreja. Irmãos, essa lista não é teoria. Ela responde uma pergunta prática: quem governa a minha vida? Cristo não é supremo só no discurso. Ele é supremo quando define escolhas, prioridades e caminhos. A pergunta para nossa reflexão hoje: o que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em sua vida? Essa pergunta, irmãos, ela não é sobre informação, é sobre rendição. Cristo só é princípio quando deixamos de começar por nós mesmos. Eu convido você a me acompanhar agora nos comentários de Ellen White. O nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele não é apenas o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Deve estar conosco não só ao princípio e ao fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. A fé pela qual eu vivo, 29 de abril. A lei e o evangelho andam de mãos dadas. Um é o complemento do outro. A lei sem a fé no evangelho de Cristo não pode salvar o transgressor da lei. O evangelho sem a lei é ineficiente e destituído de poder. A lei e o evangelho formam um todo perfeito. O Senhor Jesus pôs o fundamento do edifício e lança a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Zacarias 4, verso 7. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Os dois unidos, o Evangelho de Cristo e a lei de Deus, produzem o amor e a fé não fingidos. Nossa alta vocação, 15 de maio. Para ele, o presente e o futuro, o próximo e o distante, eram uma coisa só. Ele visualizava sempre as necessidades de toda a humanidade. Diante de seus olhos espirituais se estendiam todas as cenas do esforço e da realização humanos, de tentações e conflitos, de perplexidades e perigo. Todos os corações, lares, prazeres, alegrias e aspirações eram conhecidos dele. Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre enviado por Deus. De sua obra hoje, exatamente como da que estabeleceu há 1800 anos, o Salvador fala nestes termos: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Apocalipse 1, 17 e 18. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21, 6. Na presença de um mestre assim, de oportunidades como essas para a educação divina, é mais que insensatez procurar educação fora dele. É inútil procurar ser sábio distante da sabedoria. Querer ser verdadeiro ao mesmo tempo em que se rejeita a verdade.
procurar iluminação fora da luz e existência sem a vida. Enfim, deixar o manancial de água viva e cavar cisternas rachadas que não retêm água. Ele ainda convida: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14, Educação, páginas 57 e 58. Irmãos queridos, Cristo não é apenas o começo da história. Ele precisa ser o começo das nossas decisões. Sem Ele, mudamos coisas. Com Ele, somos recriados. Curta este vídeo, compartilhe com a sua classe, se inscreva no canal, ative as notificações, nos apoie orando, compartilhando. Cristo é o verdadeiro princípio. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1:15 a 17.